diria para as pessoas que estão iniciando que quando você está começando a fazer alguma coisa, se for rápido, está errado. Então você começa a correr. Se você começa a correr rápido, está errado. Não é velocidade que você vai ter no início da corrida. Você vai desistir porque vai ficar chato, vai ficar difícil para você. Se você quer emagrecer, se você emagrecer rápido, você vai engordar tudo de novo. Não existe emagrecimento rápido que seja saudável. O ser humano leva, em média, 1 ano para aprender a andar. E a pessoa quer correr em 2 meses, quer fazer uma maratona em 2 meses. Levou 1 ano para andar, né? Então, tem todo um amadurecimento de sistema nervoso, de músculo. Você precisa ensinar seu corpo. E, Júlio, só fica gostoso quando você aprende. Precisa se dar o tempo de aprender. Se dê isso de presente, pare de se cobrar perfeição logo de cara. Aprenda para fazer e ter prazer, né? Então, aprenda a correr. Vai lá, o Julião vai te dar a cadência, vai ensinar para você o que é cadência. O Julião vai falar para você como é que você tem que fazer sua passada. Eu costumo imitar o outro correndo. Tenha um ídolo, faça igual, vai atrás, tenta, mas se dê o tempo de fazer, se dê o tempo de aprender, né? E dê o benefício do aprendizado, da dúvida. Escute, coloque na posição de aprendiz. Tudo bem ele treinar com beta-bloqueador? Não, então, assim, como eu falei, o beta-bloqueador não contraindica ele fazer uma atividade física e tem que saber por que ele está usando o beta-bloqueador, entendeu? Existem várias indicações de usar o beta-bloqueador. Por exemplo, artéria entupida do coração, né, que é a coronariopatia, que a gente chama de DAC, que é a doença arterial coronariana, que é um estágio antes do infarto, né? Às vezes, para você controlar dor, controlar sintomas, você acaba usando beta-bloqueador. Insuficiência cardíaca, que é o coração inchado, que tem muitas causas, também você precisa usar o beta-bloqueador. Outras indicações também, pressão alta. O beta-bloqueador não é de forma alguma, a primeira opção de se usar o beta-bloqueador. Mas tem ainda muitos pacientes que a gente vê que acabam usando o beta-bloqueador isolado. Então, o que pode causar uma contraindicação a ele fazer exercício físico pode ser algum desses problemas. Por exemplo, doença arterial coronariana, coração inchado, arritmia. Mas o beta-bloqueador, ele não vai fazer contraindicar exercício físico. Em relação ao rendimento, por exemplo, se ele está tomando beta-bloqueador só por conta de hipertensão, talvez seja bom, por não ser a primeira indicação, ele trocar por um outro medicamento, se for só para hipertensão, que atualmente não se usa como primeira opção. Agora, se o beta-bloqueador for usado por essas outras causas que eu falei, ele é imprescindível, não tem como tirar. E ele não faz perder o rendimento quando é usado nessas situações. Pelo contrário, ele só faz o paciente conseguir realizar o exercício físico. Difícil. E aí, a técnica, perguntaram da técnica, e aí para Brasil Ride a técnica é totalmente diferente dessa técnica que eu uso para corrida de asfalto, né? Outra coisa. E tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Detalhe do detalhe, né? Por isso que é muito importante para você que está nos assistindo, um plano, uma metodologia, um método de treinamento, quanto isso faz você economizar tempo, economizar dinheiro, economizar tombo, economizar tudo, né? Uma metodologia de treinamento é fundamental que você tenha. Não é que nem fritar pastel, vai lá, pega e coloca lá na frigideira, tira e come.
sabe? Um treinamento, é a longo prazo, tudo planejado, cada dia é um dia. Mérito seu, né, filha? Eu falei, mãe, é mérito meu, mas é mérito do meu treinador também. É mérito de quem me suporta nesse período, de quem dá apoio e de quem me treina, porque ele sabe exatamente quando eu estou cansada, quando eu não estou cansada, quando eu posso render mais, quando tem que tirar um pouco, colocar um pouco de treino. Então, isso é a importância do método. Eu tenho um método, eu sigo o método e isso proporciona resultado. E tem um recente que está voltando aos treinos. Por alguns momentos ele me falava muito que não ia voltar. Recentemente ele voltou aos treinos. E hoje foi a segunda vez que eu perguntei para ele: e aí, como que tá? Tá gostoso correr? Ele falou: tá. Ele falou: eu achei que não ia conseguir, talvez voltar a correr, que é aquele medo, né? Eu acho que ele estava já com, a gente chama até que entra daí a psicologia, né? Que entra o quanto é importante daí a psicologia, aquela questão psicológica, recentemente, né? Então ele está voltando agora, eu fiquei super feliz hoje. Eu falei assim: eu acho que meu trabalho está entregue, assim, do que podia ser feito. Eu acho que é só uma questão de supervisão, de trocar ideia e acrescentar algumas informações que não precisa ser diariamente com ele, é pontual. Hoje eu fiquei muito grato de ele falar isso. Eu tô correndo agora com prazer, voltando a sentir, tô sentindo dor muscular, olha que gostoso. Ai, é gostoso bom. ser a pessoa, fiquei muito feliz, né? Uma pessoa que tem seus 60 anos de idade, falar que, tipo, ele perdeu as esperanças e agora ele voltou a ter esperança, entendeu? Eu falei, então, vamos em frente, né? Então tem que ter um planejamento, tem que ter uma periodização, tudo isso Obrigatório. Eu já tentei fazer algumas coisas aí sem periodização, sem treinamento específico. Tem que ser uma coisa muito, muito. A gente vê que o rendimento melhora assim com uma facilidade muito maior, né? Senão a gente fica patinando, né? Então eu tenho treino de velocidade, eu tenho treino longo, tenho treino de potência, tenho treino de intervalado, né? Então tem que ser assim, não é? Eu sigo a planilha, sigo a risca, né? Quando possível. Eu diria para as pessoas que estão iniciando que quando você está começando a fazer alguma coisa, se for rápido, está errado. Então você começa a correr. Se você começa a correr rápido, está errado. Não é velocidade que você vai ter no início da corrida. Você vai desistir porque vai ficar chato, vai ficar difícil para você. Se você quer emagrecer, se você emagrecer rápido, você vai engordar tudo de novo. Não existe emagrecimento rápido que seja saudável. O ser humano leva, em média, 1 ano para aprender a andar. E a pessoa quer correr em 2 meses, quer fazer uma maratona em 2 meses. Levou 1 ano para andar, né? Então tem todo um amadurecimento de sistema nervoso, de músculo. Você precisa ensinar seu corpo. E Júlio, só fica gostoso quando você aprende. Precisa se dar o tempo de aprender. Se dê isso de presente, pare de se cobrar perfeição logo de cara. Aprenda para fazer e ter prazer, né? Então, aprenda a correr. Vai lá, o Julião vai te dar a cadência, vai ensinar para você o que é cadência. O Julião vai falar para você como é que você tem que fazer sua passada. Eu costumo imitar o outro correndo. Tenha um ídolo, faça igual, vai atrás, tenta, mas se deu tempo de fazer, se deu tempo de aprender, né? E dê o benefício do aprendizado, da dúvida. Escute, coloque na posição de aprendiz. Uma pessoa, um iniciante que está lá, sentadão no sofá, resolve fazer um treinamento, resolve sair para correr, ir para o parque, como normalmente acontece, para o carro lá e sai correndo em disparado, que é uma forma errada de fazer, mas isso acontece.
ele deveria fazer uma avaliação antes de começar os seus treinos, que você já até colocou aí. Dentro disso, qual avaliação você indica para que ele faça? Apenas o ergométrico ou mais alguma outra coisa? Não, para avaliar para capacidade funcional, o principal exame é o teste ergométrico. Sempre o teste ergométrico. A não ser que ele tenha uma história de uma cardiopatia. Por exemplo, se ele tem uma dor torácica quando ele vai fazer esforço, aí é indicativo que a gente chama de uma prova funcional, para você ver se tem algum problema, por exemplo, alguma artéria entupida do coração. Aí você tem indicação de fazer outros exames, por exemplo, uma cintilografia, uma angiotomografia para ver as coronárias do coração. Mas, primeiramente, para um paciente assintomático que não tem nenhuma queixa, o exame de escolha é o teste ergométrico. Você vai ver a pressão, frequência cardíaca, arritmia, capacidade funcional, alteração do eletro, é o principal. Caso ele tenha algum sintoma, uma história familiar de morte súbita, qualquer coisa, daí tem que pedir outros exames direcionados. Cardiograma, Holter, e como eu falei, avaliação de isquemia, que é falta de sangue no coração. Mas e se o paciente tiver sintoma? Um paciente que não tem sintoma, mas tem alto risco cardiovascular, é indicado pela diretriz a gente só pedir o teste ergométrico. Sim, eu comecei, acho que como a maioria começa, era bastante estressada, eu precisava emagrecer, e aí eu comecei a treinar, comecei a fazer musculação, comecei a fazer boxe, comecei a me envolver, e quando eu comecei a correr, eu tinha uma situação de doença na família, e eu comecei a mentalizar que eu precisava ter coragem, eu invejava muito a coragem da minha irmã, e eu queria essa coragem. Eu vou arranjar um jeito de me desafiar e conseguir essa coragem. Então, eu comecei a treinar corrida, e é lógico que o ser humano tem um pouco de autossabotagem, então eu ficava com essas duas coisinhas brigando comigo. Você vai, mas será que seu joelho aguenta? Será que você aguenta? E era isso que eu estava procurando mesmo, o desafio da coragem. E aí, quando eu fazia os meus treininhos e quando você apareceu para essa palestra, vamos lá, vamos desafiar mais um pouquinho. E aí a gente foi treinar junto, você me disse que eu podia chegar lá, e isso ficou aqui. Falei, então ele acha que eu posso, então eu também vou. Então tá aí o caminho da coragem, e a gente passou por muita coisa, né, Júlio? Não, difícil. Não é à toa, puta, eu peguei uma revisão bibliográfica aqui, 2018, cara, que eles fizeram um estudo com atletas iniciantes, a maior parte com a primeira lesãozinha, cara, e da lesão mais simples em 6 meses, sabe? Sim. Perde o foco, não enxerga propósito, parece que não tem essa força de vontade, por exemplo, que a Thalita mostra. Talvez que a gente às vezes, Guilherme, acontece muito também, né? A pessoa sente uma dor, sei lá, talvez muscular, porque não treinava, começou a treinar, aí veio uma certa dor, e pelo menos comigo acontece isso, vou procurar o médico. E aí, às vezes, a gente está acostumado ali, tantos anos ali na pista, nem sempre é necessário se procurar um médico, às vezes é mudar um pouco a forma de treino, fazer uma coisa mais suave, mais tranquila, tudo, mas ela já vem com aquilo que ela precisa procurar um médico. E aí vem o segundo grande problema que, para mim, é muito frequente, né? Você vai no médico, tomara que você acerte o médico, porque se você for no médico, é capaz de ele falar... E eu escuto umas coisas, Guilherme, que é triste, rapaz, sabe? Agora mesmo, uma semana atrás, eu escutei o médico falando para o aluno que ele tinha que parar 2 meses. Nossa, e, tipo, não fazia o menor sentido o que ele estava falando. Por sorte da natureza, o aluno percebeu que eu fiquei meio assim e falou: você sugere alguma outra coisa? Eu falei, sim, eu acho que você deveria procurar um outro médico, ver um outro médico mesmo, para ter uma outra opinião, uma segunda opinião. E aí ele foi no outro médico e esse outro falou completamente o oposto. Não é para você parar, é para você continuar, inclusive
Fala para o seu treinador que é para você treinar mais forte do que você está treinando. O problema era a falta do treino, né, Julião? Pois é. Isso você resolve rápido, né? E aí, inclusive, ele até falou assim, poxa, às vezes a gente fica querendo economizar, né, com uma consulta, porque realmente pode ser caro ou não. Júlio, poxa, eu perdi um tênis, né? Ele falando para mim, eu perdi um tênis, porque a consulta era o valor do tênis, o que ele queria dizer, né? Entendi. Mas pelo menos eu continuo treinando. Falei assim, não pensa que você perdeu um tênis, pensa que você ganhou muitos treinos, porque você ia ficar parado 2 meses, e 2 meses parado pode acontecer de você desanimar e até parar de treinar, enfim, sabe? E o curso? Segue o curso normalmente, do jeito que está lá. São 90 dias a nossa parada aqui que a gente vai fazer, beleza? Eu ouvi alguém falando de não consegui fazer, não estou conseguindo encaixar na rotina, acho que foi a Carla. Eu vou dar 2 dicas importantíssimas para você começar a lembrar que você precisa incluir isso na sua rotina de trabalho. A primeira dica, e sabendo que incluindo isso na sua rotina de vida, você vai conseguir mais tempo para fazer as suas coisas. É louco isso, é maluco. Então, precisa encaixar, de qualquer jeito. A primeira dica, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai pegar o seu tênis de corrida, sabe? Tênis de corrida, o tênis de corrida, um pé do tênis, e você vai pegar ele. Vou mostrar aqui para vocês. Vai pegar o tênis. Essa dica é fatal. Essa dica é show. É maluco. Quem corre é louco, tá? É maluco, normalmente. Tá aqui. Dá para ver o tênis? Você vai pegar o tênis e vai colocar ele na maçaneta da sua porta. Qual porta? A que você quiser, desde que seja uma que você passe por ela normalmente. A do banheiro, a da cozinha. Agarrar ela na porta, na maçaneta da porta. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dá para ver. Olha aqui. Consegue ver? Deixa aqui, Deixa lá. Por quê? Porque toda vez que você passar pela porta, você vai lembrar que você precisa correr. Ok? Você não vai esquecer. Olha, vários atletas de alto rendimento fazem isso. Vários. Essa é uma sacada. Você vai pôr o tênis na maçaneta de uma porta. Porta do banheiro, porta do quarto, porta da sala, porta da cozinha, onde for, uma porta. Que você passe lá, para você não esquecer de correr. A outra coisa que eu quero, vocês estão com caneta aí, vocês vão escrever aí, escreve aí. É V de vaca, escreve aí, V de vaca, O de oliveira, C de cachorro, A de amor, 3, F. Escreveram? Uhum. O que está escrito? Voca 3. Voca 3F. Voca 3F, isso. Você vai escrever isso, coloca lá um papel, um post-it, aquele amarelinho, escreve Voca 3F. Você pode pôr na sua geladeira, coloca no banheiro, coloca no quarto, na cama, atrás da cama, aqui na porta. Voca, você põe lá um post-it, Voca 3F. Não tire isso da cabeça, Voca 3F. Ok? Beleza? Isso vai te dar um gás para você correr, porque tem momentos do dia que a gente cai, a gente chega do trabalho, está cansado, está estressado, aí fala, então eu vou amanhã, eu vou depois, e você procrastina e joga isso para frente, adia e acaba nem indo. Aí você vai ler isso. Voca 3F, não esqueça. O que quer dizer isso? Vou correr
agora. 3, 2, 1, fui! Que legal. Vou correr agora. 3, 2, 1, nem pensa. Não pensa. Se pensar, não vai. A maioria não vai por isso. É por isso que não treina. É por isso que não corre. Eu descobri isso. Voca 3F. Vou correr agora. 3, 2, 1, fui. Partiu. Não pensa. Se pensar, não vai. Ok? Lição de casa. A gente tinha um plano para 2020 sensacional. E a gente, que eu falo, você e eu, nós sentamos um dia, organizamos um planejamento maluco, doido e certeiro, e ele foi interrompido por não sei nem como falar isso, uma fatalidade, enfim, o que aconteceu. Eu gostaria que você mesmo explorasse isso. Então, Júlio, eu rio muito, mas é que é o único caminho que eu encontro. Se eu chorar, a gente não resolve as coisas e não facilita nada. E se você chorar, eu choro aqui também, então é melhor não chorar. Então eu rio, pode parecer até meio maluca, tal, mas é a maneira que eu encontro da gente. Realmente, Júlio, agora eu te disse, né, Júlio, eu não vou te falar que eu estou muito bem, porque pode acontecer alguma coisa. Dia 17 de setembro, eu estava treinando, estava num treino leve, e as pessoas me perguntam, né? Nossa, então era tiro, então estava pesado? Não, era um tiro super leve, um tiro de manhã. Eu lembro exatamente os pensamentos que eu estava tendo, a calçada que eu estava passando, e estava passando numa faixa de pedestres, e aí entra um tema também, que é a acessibilidade, e além da acessibilidade, a sinalização, tanto para a pessoa comum, quanto para o esportista, quanto para o PNE. Isso é muito falho no país todo, né? E a nossa cidade deveria ter um apelo grande para isso, porque todos nós praticamos esportes. E o que aconteceu eu atravessei pela faixa de pedestres, olhei para trás para ver se vinha vindo algum carro a hora que eu já estava terminando, e eu tropecei na guia, na sequência eu tropecei em uma lajota, essa guia estava desnivelada, na sequência eu tropecei numa lajota, que também estava solta, uma junta de dilatação, e eu fiz segurar numa mureta, mas era estreito, então eu caí e aí foi tenso. Eu quebrei o queixo na metade, quebrei o maxilar na metade, quebrei os dentes da frente e abri o queixo aqui embaixo. A hora que eu caí, eu já sabia o que tinha acontecido, porque eu passei a língua nos meus dentes, e aí eu vi que essa parte do queixo tinha caído, né? Falei, então, eu já fui fazendo as contas aqui na minha cabeça, falei, bom, eu preciso respirar, me permanecer tranquila para que o Marcelo, que estava comigo, conseguisse chamar auxílio. Falei, então, você não chora, não fala nada. Falei só para o Marcelo, falei, Marcelo, quebrou tudo e chama o resgate. Aí, nisso, já falei, e liga para o Júlio. E nisso já eu vi de canto de olho que você já tinha aparecido. Um amigo nosso, o Augusto, também apareceu, ajudou no resgate. Israel e Milena, que estavam indo buscar o bebê, que tinha nascido e estava na maternidade, me auxiliaram. Várias pessoas me auxiliaram, várias pessoas passaram treinando e não pararam. E, bom, eu fiz a minha primeira cirurgia, costurei, coloquei placa de titânio no queixo, 2 placas de titânio no queixo, 2 placas de titânio no maxilar, e consertei os dentes, e isso faz 8 meses, né? Faz 8 meses, depois, mas não acabou aí, né? Eu passei por uma segunda cirurgia. Eu tive isso acontece em 1% dos casos, que eu acho que é a mesma quantidade de pessoas que tropeçam e quebram o queixo inteiro. Em 1% dos casos as pessoas têm essa rejeição. Eu tive rejeição, então passei por nova cirurgia.
fiz a retirada das placas do queixo. E eu gostaria muito de aproveitar e agradecer todos os meus médicos, que é uma equipe grande, eu não sabia que isso existia, só imaginei que existiria quando eu passei a língua na boca e vi que tinha quebrado tudo. Eu falei, nossa, deve ter gente que conserte isso. Então, a equipe de bucomaxilo que me atendeu, eu gostaria de agradecer todos eles. E aí, tudo bem, passei pela segunda cirurgia e agora eu estou em fase de fisioterapia, recuperando os movimentos, porque eu perdi o movimento desse lado da face, né? E então comecei a fazer fisioterapia para retomar os movimentos da face, os movimentos da boca e a mordida. Então, estou começando a mastigar novamente depois de tomar suco de carne. Frequentemente eu vejo isso nos meus alunos. E aí eu adoto aquele sistema de uma saída boa para tudo isso. Você trocar o não pelo sim. Troque o não pelo sim. É um comando, um comando mental, um pensamento positivo que eu mando para minha mente. E isso vai, ao longo do tempo, ele vai ficando automatizado, ele vai ficando automático, vai virando um hábito saudável na minha rotina de vida. Então, por exemplo, ao invés de não quero engordar, eu vou usar o sim, eu quero emagrecer. Olha que interessante, é uma mudança de palavra, já vai favorecer. Ao invés de eu não quero engordar, eu quero emagrecer, ok? Eu troco. Não quero perder, você pode usar sim, eu quero ganhar. Não quero atrasar. Sim, eu quero ser pontual, eu quero ser uma pessoa pontual, isso vai me trazer benefícios, vai me trazer mais harmonia com as pessoas. Eu não quero me irritar, não quero me irritar. Não, pense assim, ó, sim, eu quero paz. Pronto, simples. Eu não quero fazer, não, eu quero ganhar, eu quero executar, eu quero mais trabalho. Porque tendo mais trabalho eu vou ter mais vida, eu vou ter mais pessoas ao meu redor, eu vou produzir, produzindo eu vou ter mais rendimento, rendendo mais eu vou ter uma produtividade melhor, mais energia na minha vida. Uma troca. Eu uso muito isso nos treinamentos de corrida, né? Por exemplo, quando nós vamos para uma prova de 10 quilômetros, são 10 quilômetros, eu falo sempre para as pessoas, olha, a forma de pensar nos 10 quilômetros é muito importante, porque é uma corrida difícil, uma corrida que normalmente a gente quer fazer ela rápida e para isso ela se torna desgastante, quilômetro por quilômetro, e ela tem umas marcas que todo mundo passa por essas barreiras. Os 7 quilômetros numa prova de 10 quilômetros, ele costuma ser um quilômetro bem difícil. Então, uma forma positiva de pensar é você fazer da seguinte forma, olha só, passou o primeiro quilômetro, você fala, pensamento, 1 já foi, vem o segundo, 2 já foram, 3 já foram, 4 já foram, 5 já foram, e agora? Agora começa assim, só faltam 5, só faltam 4, só faltam 3, só faltam 2, só faltam 1, só falta 1. É muito melhor do que, nossa, ainda faltam 9 quilômetros, falta ainda 7 quilômetros, nossa, não acaba essa prova, ainda falta 6 quilômetros. Com certeza, quando você chegar no 7º quilômetro, que é uma barreira dos 10K, você vai estar muito mais cansado, você vai estar muito mais difícil de terminar e ainda vai estar com o pensamento negativo, ainda faltam 3. Ao contrário da pessoa que pensa positivamente, fala assim, poxa, já foram 7, está muito mais fácil de realizar 3 agora. Então, são formas que a gente usa, que a gente envia esse comando para o nosso sistema nervoso central, que favorece com que a gente tenha um resultado melhor. E funciona, porque eu já usei isso com todos os alunos que já passaram pela minha mão, todos os atletas, a gente sempre teve essa postura. Sorria, vocês estão sendo filmados. Muito
Aê! Vamos, turma! Beleza? Beleza? Beleza! Que molezinha, molezinha! Molezinha, molezinha!